tá? Bom, então parte 2 agora. Vamos continuar aqui, porque assim, a próxima aula vai ser toda ela TDE. Então, essa aula a gente toca, nós aqui dando esse aporte, fazendo os exercícios junto com vocês, e daí na próxima aula o professor vai ficar mais como auxílio, né, para que vocês possam, durante a noite, executarem, né, e testarem as habilidades. Então, teve pergunta feita aqui pelo colega. Professor, mas na próxima aula vai ficar aberto, assim? Cada um chama? Sim, só que daí eu vou ficar assim, ó, vou ficar aqui, ó. Vou ficar mudo e com o vídeo. Não, tranquilo, tranquilo. Sim, aí qualquer dúvida chama. Isso aí. Daí também podem se reunir entre os colegas, mas daí eu fico aqui para dar o aporte que vocês necessitarem. Mas daí não vamos gravar, a aula que vem não vai ser gravada nem nada. Por quê? Porque vai ser essa execução. Olha aí, gurizão! Como é que tá, tchê? Aí, tchê! Como é que tá? Tô bem. Oh, que legal! Tomara aqui na mão. Oh. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar a tela. Teve pergunta que foi feita aí, né? Então, o que eu faço, professor, quando tem abastecimento do tanque? Então, quando tiver abastecimento, vai ter que calcular a média da vazão, certo? A média da vazão, certo? Olha aqui, ó, que vai ser o que a média da vazão, né? Tem que vai ser o FE de abastecimento, né? A média da vazão, vezes, daí aquilo. Eu fiz litro por minuto. Daí tu vai ter que converter para litro por segundo, né? Para metro cúbico por segundo, e depois multiplicar metro cúbico por segundo pelo ρ, para te poder ter o valor do FE, que tem que ser constante. Daí tu vai ter aquela situação de abastecimento. Respondi, daí é um valor constante, tu vai botar o valor aqui e vai puxar até o final. Certo? Professor? Entendi. Pergunta. Situação de abastecimento tem duas simulações, Q2 maior que Q1 e Q2 menor que Q1. Isso. Tá. Tu chegou a ver os vídeos que eu postei ali? Não consegui ver ainda. Tá, mas olha... Pode simplificar, fala para mim o que é. Olha só, o que eu fiz, tá? Abrindo e fechando a água, né? Fazendo os testes. Eu consegui, eu tinha que fazer Q2 menor que Q1. Tá, então o que tu tem que fazer? Tu tem que ajustar a vazão. Teoricamente ele vai esvaziar, né? Teoricamente o tubo começando da parte superior ele vai esvaziar. Isso. Até quando? Depende do teu orifício de saída. Exato. Às vezes demora, velho, até esvaziar. Por isso que tu tem que definir um tempo X. Mas olha só, eu cheguei numa situação em que eu usei a mesma vazão de Q2, tá? E comecei com ele cheio, ele chegou no meio e estabilizou. Sim, por quê? Porque tu igualou a vazão de saída com a de entrada. Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu peguei e deixei a mesma vazão de entrada e fechei ela, estanquei ela, né? Deixei ele esvaziar todinho e comecei ele de novo. Aí o que ele fez? Ele fez o processo inverso. Ele fez Q2 maior que Q1. Aí ele encheu até a metade de novo e estabilizou. Daí o que tu tinha que fazer? Tu poderia usar esse resultado, não tem problema. Mas só colocou vazão, que aquilo, em certo momento, se igualou as vazões, em certo momento, né? Exatamente, então... No início, tu conseguiu reproduzir uma vazão maior do que a outra, mas chegou a uma certa altura que a velocidade de saída equiparou com a velocidade de entrada. Show, cara, show, tu conseguiu
acertar de uma maneira, né, histórica. Fez 2 gols de placa, né, 2 gols de placa, parabéns. Até eu fiquei na dúvida, professor, porque assim, ó, é para estabilizar, é para fazer ele zerar? Qual é a simulação que a gente Na tem que realidade, fazer? a ideia é que tu defina um tempo para análise. É que nem aqui o colega, claro, ele foi até 57 segundos, que é o tanque vazio, mas tu pode fazer a amostragem até 46 segundos, por exemplo, pode definir um espaço, né, o suficiente. No mínimo, tu tem que obter mais de 3 dados para te poder ter a curva, né? É claro, quanto mais dados tu tiver, mais, entre aspas, mais preciso, né, vai ser o teu equacionamento. Por quê? Porque tu vai ter uma comparação maior de dados. Se tu pega meia dúzia, que nem aqui o colega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados, 7 amostragens, né? No caso, tu, quando fores fazer, na realidade, o teu modelo ele vai ter que atender isso aqui, vai chegar um ponto que a tua curva vai fazer isso aqui, ó, né? E daí tu vai estabelecer uma curva mais alta aqui. Tá enxergando a minha tela, né? Tô enxergando. Não, Então, até assim, né, professor? O que eu fiquei pensando e até analisando assim essa questão aqui, né? Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com sistema de tratamento de efluentes com sistema pistonado, tá? Ou com sistema de fluxo contínuo, né? Onde talvez eu pudesse delimitar as minhas alturas do meu tanque de recebimento para não extravasar ele. Claro, tempos de retenção, com certeza, isso faz parte, daí tu vai definir as vazões, e daí tu vai definir o fluxo de saída, vai ver quanto tempo vai ficar retido, isso é evolução, né? Isso é tu já enxergando a aplicação prática disso que tu vai precisar fazer, né? E eu tô te mostrando que tu vai fazer isso na prática, mas vamos supor que tu vai querer fazer todo o comando dentro de uma cabine de operação. Então, tu vai precisar usar muita matemática e sensores para te definir níveis, para te definir vazões, para te definir fluxos, e daí tu, através de um painel, tu consegue dominar toda a tua estação. Mas o que o painel faz? Ele faz nada mais, nada menos do que conversões matemáticas para dados reais, né? Que tu vai validar, obviamente, né? Que nem essa prática que vocês fizeram, nada vai ser do que a validação do modelo matemático, né? O que é a validação? É tu mostrar que, através do modelo matemático, tu consegue obter um resultado, né, que se aproximou tantos por cento, ou seja, teve uma correlação com o dado real. Perfeito? Perfeito? Excelente, Francisco. Outra pergunta, professor. Naquela tabela que tu fez ali do Bruno, tá? Se eu conseguir chegar nesse ponto médio de estabilização, eu conseguiria medir a vazão por ali, né? Sim, pode, né? Mas é que num primeiro momento tu vai esvaziar o teu tanque, daí tu vai ver a vazão média do teu tanque. Daí tu vai regular a torneira para que dê uma vazão maior do que a vazão média do teu tanque. Provavelmente tu foi por sentimento, né? Tu jogou a vazão e aí constatou isso. Mas para te ter, digamos assim, essa fixação da vazão, tu primeiro enche o tanque e calcula, né? Bons litros. Demorou 5 segundos para esvaziar, 4 dividido por 5, tu vai ter a vazão média dele, que não vai levar em consideração a variação de altura, porque é a média. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu regular a torneira, que eu sei que a torneira não vai variar, por quê? Porque eu estou pegando água da rua, né? E se eu estou pegando água da minha caixa d'água, minha caixa d'água constantemente está sendo reposta pela boia,
então automaticamente eu não vou ter variação de vazão no abastecimento. E que a saída está sendo 5 litros por segundo, eu defino 7 litros por segundo de entrada e eu sei que com o tempo, né, esse meu tanque vai aumentar a altura. Né? Do contrário, se eu vi que a vazão média do meu tanque é 5, mas eu abasteço com 2, então eu sei que com o passar do tempo o volume do tanque vai diminuindo. Né? Mas para isso eu tenho que calcular a vazão média do meu tanque. Definir a vazão média do meu tanque, agora eu vou para a torneira. Daí lá eu regulo. Pego um frasco de 100 ml e vejo quantos segundos demora para encher aquilo ali. Ou 1 litro, quanto tempo demora. Daí tu vai ajustando a válvula para mais ou para menos. Isso, Francisco. Tranquilo? Eu botei lá na sala de interação ali, eu botei os 2 vídeos, tá? Deles vaziando e a mesma vazão de entrada com o tanque vazio, que daí ele subiu e estabiliza também. Show. Eu deixei lá. Todo mundo vai conseguir enxergar lá, com certeza. Outra coisa, mas tu fez a atividade lá na atividade de hoje, tu colocou o vídeo, né? Sim, domingo já. Ah, show. Isso aí. Domingo, já tá lá desde domingo. Tá, vamos ver aqui. Fala, irmão. Hoje tu entrou na aula com outro e-mail no seu do Google Acadêmico, do acadêmico. Eu tenho que justificar lá que tu entrou com esse? Não, é que se aparece o teu nome, não tem problema. O que não pode é a Tamara. Sim. Mas não está nem matriculado. Beleza. Tem que estar o teu nome lá, né, Júnior? No mínimo. Tá, vamos continuar aqui. Então, bom, dados reais. Agora, então, o que nós vamos fazer? Vamos ver a correlação, tá? Só para a gente ter noção aqui, ó, eu vou aqui, ó, definir a intersecção em 0. Ó, só eu vou definir uma. Deixa eu ver. 2. Não deu. Aqui. Só para a gente entender aqui, ó. Essa. Aqui vai ser real. O ideal é que tu tenha R$1, um modelo, R$5, 5 modelo, R$16, 16 modelo. Isso é a situação ideal. Tá? Então, só para mostrar aqui para você. Formatar, selecionar dados. Então, aqui, ó, adicionar. Ideal. Situação ideal. A situação ideal é então, X real. Tá? Só para você entender. Então, aqui, o que eu estou mostrando aqui, ó, que a situação ideal seria, para mim, ter o R quadrado, né, igual a 1, ou seja, com 100%, o que dá no valor real, dá no valor modelado, sem erro nenhum. O ideal é que esses pontos estivessem aqui. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ver quantos por cento de correlação eu vou ter do modelado versus o real. Então, para isso, eu vou ter que utilizar essa fórmula aqui, ó. Essa daqui. Como é que a gente faz isso aqui? Aqui. Vou colocar aqui. Então, é o R quadrado igual
fórmula. Espera aí. Lento. Aqui. Volta. Daí eu vou ter que fazer o seguinte, aqui, tá? Isso aqui nada de informação, então eu preciso, ó, só para a gente lembrar, eu preciso, ó, a média de quem? A média é do dado, ó, real, prático. Porque esse eu vou considerar digamos assim, o que de fato eu enxerguei, o que de fato acontece. O modelo matemático é uma aproximação. Então, aqui, ó, o y minúsculo, médio, vai ser igual a média desses valores aqui. Até aqui, tá? Porque os vermelhos ali estão fora. Ok. Agora, como é que eu vou resolver essa equação aqui, ó? Então, eu vou fazer. Vamos lá. Igual, eu vou abrir parênteses, tá? E vou fazer o quê, ó? O I maiúsculo é esse aqui, ó. Então, vai ser este menos a média elevado ao quadrado. Aí, como esse aqui vai ser sempre o mesmo, eu vou botar um cifrãozinho aqui nele, ó. Tá. Daí, é o somatório, então, mais, abro parênteses, segundo dado, menos a média, fecha, elevado ao quadrado, mais, abro parênteses, terceiro dado, menos, média, fecha, elevado ao quadrado, mais, é o somatório. Terceiro dado, opa, abre parênteses, terceiro dado, menos, média, fecha, ao quadrado, mais, abre parênteses, quarto dado, menos, média, fecha parênteses, eleva ao quadrado, mais, próximo dado, abre parênteses, próximo dado, menos, média, fecha, ao quadrado. E o mais, o último dado aqui, último dado, menos, média, fecha parênteses, ao quadrado. Agora, eu fecho tudo isso aqui, porque essa primeira parte aqui, dividido pela segunda parte. Pega a segunda parte. Daí eu vou pegar cada um desses dados aqui, menos a média, elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, segundo dado, menos média, fecha, ao quadrado, mais, abre parênteses, terceiro, menos, ao quadrado, mais, próximo dado, menos, parênteses ao quadrado, mais, parênteses, menos, média, fecha, quadrado, mais,
parênteses, mais, menos, média, fecha, ao quadrado, mais, abre parênteses, menos, média, fecha, ao quadrado. E fecha o parênteses. Então, eu vou ter a soma das alturas modificadas unitárias menos a média do valor real, né, elevado ao quadrado, dividido pela soma dos valores unitários menos a média, elevado ao quadrado, vai me dar, então, a resposta, né, aqui. Por que esse valor aqui deu maior? Por que esse valor deu maior que 1? Por quê? Porque eu estou tendo nada mais, nada menos do que valores reais, né, superiores... Aqui, acho que eu inverti a ordem. Aqui eu inverti a ordem. Primeiro é os dados modelados e depois é o dado real. Só inverter a ordem. Agora sim. Tá? Então, esse aqui é o R quadrado. Agora está certo. Que, de fato, o valor modelado ele deu menor do que o valor real. Então, o ideal seria que ele desse igual, né? Não pode ser maior, a não ser que tenha algum erro no modelo. Agora, o que é a correlação? A correlação, então, nada mais vai ser... É a próxima fórmula aqui, ó. É o quê? É a raiz do R ao quadrado. Então, vai ser igual raiz desse cara aqui. Então, ó, 0,84. Ou seja, tá? Esse valor aqui é o valor de correlação da prática realizada pelo Bruno. Então, Bruno, o que isso significa? Que a correlação dos teus dados práticos versus o teu modelo matemático utilizado em Excel, tá? Tu apresentou o quê? Uma correlação forte, ou seja, tu tens dados modelados muito próximo aos dados reais, tá? Mas não são, né? Tu não está trabalhando na situação ideal. Daí, por que tu não chegou na situação ideal, que seria essa curva reta? Daí tu pode associar, que foi as aproximações que tu utilizou na hora de pegar os dados modelados. Então, tu usou aproximações não adequadas. A coleta das informações dos tempos, talvez, né, tenha algum erro, né? As medidas do tanque podem ter alguns desvios que não foram considerados, né, que tu percebeu que, utilizando um vaso volumétrico, né, versus o volume matemático do teu tanque, tu percebeu que deu um erro de 7%. Então, isso tudo são fatores que contribuem para que tu não, né, para que tu, digamos assim, tenha uma correlação não perfeita, mas muito próximo do ideal. Pessoal, beleza, entendi. Deu para ter uma noção do que é. Então, assim, essa que é a ideia. Então, tu tem aqui mais ou menos 84% de correlação. Isso quer dizer que é bom, né? Tu tá com uma boa... É muito forte, né, o comparativo. Não é o ideal, mas daí, como é que tu consegue chegar no ideal? Daí, por exemplo, tu pode melhorar esses valores modelados coletando melhor essa informação, fazendo, por exemplo, uma média ponderada. Se o tempo aqui foi 4,19 segundos, como é que tu pode fazer para achar os 4,19 segundos? Por exemplo, tu pode colocar aqui, ó,
4,19. Um exemplo. Quanto que deu o valor aqui, ó? Pode pegar esse valor aqui, exatamente da medida de 4,19. É um exemplo, né? Então, dá para te fazendo essas jogadas, por quê? Porque o modelo, ele automaticamente vai te dando as respostas. Ok? Muito bem. Então, dessa maneira, a gente conclui o Excel, tá? Então, o exercício fizemos, entenderam como é que se define o coeficiente de correlação? Sim. Os demais também, pessoal? Tá. Bom, agora, vamos exemplificar em Enzo, né? Então, assim, da mesma forma, tu vai pegar os mesmos 3 dados, tá? Única diferença qual vai ser? Agora nós vamos ter dados calculados da mesma forma como foi no Excel, só que agora via Enzo, tá? Então, o que que nós temos que pegar? Vamos pegar o Enzo. E eu acredito que vocês fizeram, né? Daí agora a gente pode conferir, né? O que pode ter dado errado. A gente tem ainda mais aí 24 minutos de aula, dá para a gente dar uma boa modelada ainda. Não é isso aqui. O Enzo, ele é meio demoradinho, tá, pessoal? E tem muito a ver com o teu computador também, né? Bom, ó, aqui, vamos seguir pegando teus dados aí, Bruno, pode ser? Pode, não tem problema nenhum. Tá. Então, ó, mesma coisa. Então, isso aqui foi exatamente o que vocês escreveram na aula passada. Se vocês olharem, ó, a área está em centímetro quadrado, a gravidade, centímetro por segundo. Daí é aí que eu estou dizendo, a gente tem que... As unidades agora estão em centímetros. O tempo está em segundos. O volume está em centímetro cúbico. Tá? A altura em centímetro, né? Alimentação, saída, tá? Então, a gente tem uma série de informações aqui que agora a gente vai jogar. Então, por exemplo, os parâmetros são aqueles dados que eu vou setar aqui. Então, assim, qual foi a área que nós tínhamos do tanque, não é a área do orifício? Então, a área do tanque, eu vou calcular, porque aqui, ó, ele até trabalha com a fórmula, mas vamos calcular aqui, a gente já passa certinho. Então, a área do tanque vai ser, eu vou considerar os 10 centímetros, tá? Então, vai ser 10 ao quadrado vezes π dividido por 4. 78,54 centímetro quadrado. Então, vou botar aqui, ó, 78,54. Ó, não pode botar vírgula, aqui o sistema é americano, então é ponto. A gravidade, olha aqui, ó, a gravidade está naquele valor lá, mas como a gente tinha botado... Eu vou tirar aqui, ó, vou deixar só o 980 como a gente deixou o outro exercício. E o diâmetro do orifício
A área do orifício, daí vai ser 0,7 ao quadrado vezes π dividido por 4. Então, vai ser 0,385 centímetro quadrado. Então, aqui vai ser 0,385. Ok. Centímetro quadrado. A fórmula aqui está ok, não precisa mexer, a gente fez tudo certinho, né? Agora, ó, o FI, o que é o FI? É o abastecimento. Vai ter abastecimento nesse tanque? Não. Então é 0. Certo? Qual vai ser o nível do tanque? Né? Ou seja, qual era a altura inicial do tanque? 16, não era isso? Isso. E o tempo a gente já mais ou menos sabe, ó, vai dar quanto? Vai dar, vamos botar até 60 segundos. Tá? Beleza. Ó, salvei, ó, tu viu, ó, ele, ó, quando eu salvei, ó, ele não apresentou erro nenhum, pode ver, ó. Vamos checar para ver se as unidades estão tudo certinho, vamos checar, para checar, tu faz aqui, ó. Tu clica aqui e tu pede para ele, ó, cheque consistência, ou seja, para fazer a checagem da consistência. Então, ele diz aqui, ó, número de variáveis são 5, tá? Quais são as variáveis? Aqui, ó, é a velocidade do fluido, o volume do tanque, é a altura do tanque, é a saída do tanque, desculpa, a entrada do tanque e a saída do tanque. Certo? Bueno. Outra coisa. 4 equações. Então, é a de balanço de massa, a equação de Bernoulli para a velocidade, né? A equação de Bernoulli para o fluxo de saída e a área do tanque, beleza? Graus de liberdade. Tem uma especificação. O que foi a especificação que a gente deu? Foi a vazão de entrada, ou seja, o feed, não tem feed, né? O feed é a alimentação. Então, como não tem alimentação, nós vamos ter só saída. Esse tanque, então, ele é para ter só saída. Ó, graus de liberdade vai dar 0, porque é 5 menos 4 mais 1, 0. O index do diferencial estrutural, que é essa equação diferencial aqui. Ok, tem um diferencial. Equação extra, variáveis, né, grau dinâmico de liberdade e número de condicionantes, 1. É isso aí, tá? Salvamos. Ok, agora é só correr, ó. Vamos correr. Tá. Ô, professor, aquele fluxo de entrada ali, aquela vazão ali seria a vazão média? O feed aqui? Do que tu tá falando? Desculpa. Do feed. Tá. No caso aqui, o feed é o input flow, né? Que é o fluxo de entrada. Certo? O fim, no tanque. Então, no caso, como eu não tenho feed, eu não tenho fim. Automaticamente, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que o feed, ó, é o fim do tanque 1. Certo? E daí é volume, centímetro por segundo. Tá, mas assim, ó, o fluxo de entrada seria, a vazão dele seria a vazão média para esse cálculo aí ou não? De entrada, sim, vazão média. De entrada, sim, vazão média. Ok. Tá? Ó, daí aqui, o que aconteceu? Ó? Quando chegou em 36 segundos, ó, tá vendo aqui? Ó, ele
teve um erro. Ele teve um erro de paralaxe que ele se perdeu aqui, ó, né? E daí o que aconteceu? Ele não continuou o cálculo. Então ele parou em 36 segundos, tá vendo? Tu pode ver, o tanque não está vazio ainda, ó. Tem uma altura, mas daí ele se perdeu, ele não calculou mais. Então, por exemplo, tu vai usar as medidas que tu tem até 35 segundos. Certo? Porque Beleza, entendi. provavelmente seja uma informação ou outra que nós jogamos aqui, ó, uma outra informação que não está bem correta, alguma medida, algum probleminha teve, tá? Então, o que nós vamos fazer? Daí, ó, tu vê, Pode falar. Se eu alterar ali, ó, onde eu estou declarando as variáveis de F, V, level ali, e alterar elas ali também, onde eu estou setando elas, os valores e as unidades, daria certo também para tentar ver se pode ser alguma coisa desse tipo, porque daí eu utilizo... Aqui, tu diz? Colocar aqui? Isso. Não. Variáveis, tu não pode colocar valor nenhum. Porque aqui, na realidade... Eu não colocaria o valor. Só ali, ó, no unit, tá vendo? Que é a unidade. Sim. Em vez de botar essa, eu poderia pôr a que está no Excel. E pode. Também, e daí, pode. Ali onde eu estou setando os valores dela no set, aí eu também trocaria e colocaria os valores que está no Excel para ver se pode ser algum problema desse tipo, entendeu? Pode ser, não tem problema. Mas, ó, vamos continuar no raciocínio aqui. Então, eu corrigi as informações aqui, dei o run, correu, tá? E daí eu venho em results e eu posso fazer todas as checagens, né? A área não vai variar, né? A gravidade não vai variar, nem o orifício vai variar. Então, isso aqui são todas as variáveis, são as constantes, né? Agora, o que vai variar? Velocidade, volume, vai variar a altura. O abastecimento aqui, ó, vai ser 0, ó, tá vendo? Não tem abastecimento. E a saída, ela vai variar, tá? Mas, como o gráfico que a gente vai fazer é só com relação à altura, o level, então foi o que eu fiz aqui. Daí aqui, ó, olha o que acontece. Essa informação, ela tá aqui, ó, certo? Tá vendo? Ó? Essa informação, essas informações de dados numéricos que são originados a partir da modelagem, nós podemos salvar eles e fazer a conversão em Excel, tá? Tá vendo aqui, ó, One Tank, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ó, tá vendo aqui embaixo, ó, Microsoft Excel. Eu mudei, eu vou ir lá na pasta que eu estou usando, vou pegar aqui a disciplina de vocês, aula 5, e daí eu vou salvar aqui, ó, vou botar aqui, ó, teste. Teste, Bruno. Teste enviar para Bruno. Ok. Dei ok. Ó. Daí o que vai acontecer? Se eu for lá, ó, eu vou vir aqui, olha aqui, ó. Quando eu entro aqui, ó, ele fica assim para mim, ó, tá vendo? Ó? Ele fica um documento XML. Então, se eu clicar aqui, ó, eu não vou conseguir abrir ele. Quer ver? Estou tentando aqui, ó. Ó, ele vai entrar numa loucura, ele não vai se achar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, vou abrir o Excel. Tá? Daí, quando eu abro o Excel, daí quando eu abro aqui, ó, o Excel,
E daí eu procuro a pasta. Aqui. Não, peraí que ele abriu errado aí. Ó. Aula 5. Eu vou aqui e abro ele, ó. Abrir. Ele abre em Excel para mim, tá? Daí, por exemplo, ó, Bruno, tu estava falando uma coisa aí, não estava, Bruno? Agora não. Não, mas tu falou alguma coisa com relação aos dados, às informações. Então, tipo aqui, ó, aqui nós temos, ó, informações a respeito, tá vendo? Todas as informações aqui, só que aí as unidades aqui, tá vendo? Ó? Beleza. Então, se tu quiser mudar, pode, por exemplo, acrescentar aqui, ó, inserir uma coluna, por exemplo, eu quero o volume em metro cúbico. Exemplo. Uhum. O que que faz aqui, ó? Bom, metro cúbico é igual, então, a esse valor dividido por 1000. Quando eu divido ele por 1000, eu vou ter em litros. Se eu dividir de novo por 1000, eu vou ter em metro cúbico. Certo? E daí tu vai fazendo isso, se tu quiseres, por exemplo. Mas aqui vocês vão ter o tempo e vocês vão ter a altura em centímetros aqui também, da mesma forma como foi obtido no Excel. Só que percebam, de onde é que saíram essas informações? Do Enzo? Exatamente. Tá, pessoal? E aqui a gente tem a curva, o gráfico, né? Só que esse gráfico ele é meio tosco, tá? Ele não é um gráfico bacana de tu apresentar, por exemplo, ele não te diz que aqui é segundos, ele não te diz que aqui é altura. Daí, ó, para te fazer a correlação, tu precisa fazer tu precisa transferir os dados para cá, para te poder fazer a correlação. Tá? Quer ver, ó? Só para a gente comparar com uma informaçãozinha aqui do... aqui foi... Teste Bruno, Excel. Só para a gente... Professor, Não. para o trabalho, tem que fazer a correlação do real com o modelado em Excel. Tem que fazer a correlação do Excel com o Enzo também? Também, sim. Tem os dois softwares. Tá. E quando eu fizer do Excel com o Enzo, faz com o modelado do Enzo, com o modelado do Excel contra o Enzo, ou contra o real do Excel? Não precisa. Faz só real versus modelado. Mas se quiser comparar... Ó, quer ver? Ó, eu vou fazer agora. Tu é bucha, né, Francisco? Tu tá enxergando lá na frente, né? Olha aqui, ó. Quer ver? Ó, 4 segundos aqui, ó. Vamos olhar o modelado do Enzo aqui, ó. Só para a gente comparar, tá? Em cima do que o Francisco falou aí, ó. Pessoal, ouviu? É o Francisco que dá as ideias, não sou eu. Depois vocês brigam com eu ele. não, senhor. Não tá me crucificando já? Deixa eu só... Acho que é só semana que vem. Jesus Cristo vai morrer só semana que vem. Aqui. Não, mas aí fica a critério de vocês. Deixa eu só congelar esse painel aqui, ó. Ó. Agora, quer ver, ó? Só para a gente comparar. Aqui está o level, ó.
Em 4 segundos, que foi o que a gente viu aqui, ó. Em 4 segundos, olha, deu 12,71. Aqui deu 12,80. Certo? 8,5, ó. 8,5. Ó, 8,5. Deu bem certinho aqui. 8,5, a gente disse que deu 10,01 no Excel. Aqui deu 9,47. Né? Tá. Só que, ó, é 9,47 versus 14 do real. Tá. Ô, Não tá professor, entendendo? de novo, vou refazer minha pergunta. Se eu for fazer a correlação do Enzo contra o Excel, qual dado que eu uso do Excel? O real ou o modelado? É que assim, ó, eu vou refazer então a minha resposta. Essa informação desse Excel que está aparecendo aqui, ó, isso aqui são tudo dados reais. Ou seja, o que está em amarelo aqui são dados reais. Eu só estou usando o Excel porque ele me passou os dados da prática e eu calculei a média. Certo? Ok. Esses dados que estão aqui, eles saíram dessa planilha aqui, que foi modelado em Excel, tu entendeu? Ok. Aqui eu não tenho modelo em Excel. Aqui eu estou comparando dado real com o dado modelado nessa planilha aqui. Então, essa correlação de 0,84 eu encontrei comparando os dados reais, que foi a medição, versus o valor obtido nesta planilha aqui. Agora, o que o professor está mostrando para vocês? Na verdade, essa informação, eu só estou usando a base do Excel como planilha. Por quê? Porque ela é uma planilha, ela é uma ferramenta matemática, né? Então, o Enzo, quando ele roda, o que tu enxerga é isso aqui, ó, tu vê? Não tem número nenhum. Então, só que esses números, eles ficam todos eles guardados. Por isso que tu tem um disquetezinho aqui, ó, que foi o que eu fiz. Depois que eu fiz a corrida, que foi essa corrida aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa corrida que ela aconteceu hoje, às 21h43, ó, eu só fiz uma corrida. Essa corrida aqui, quando eu salvei ela aqui, ó, ele me perguntou, ó, tu quer salvar em Excel? Daí foi o que eu fiz, eu salvei em Excel, mas o que ele salvou em Excel? Os dados desse modelo que rodou, desse modelo matemático baseado em equações. Ficou claro, Francisco? Não, para mim ficou claro, professor. Tranquilo, o que eu só queria perguntar é o seguinte, para o trabalho, a gente tem que fazer a correlação do Enzo com o modelado no Excel? Isso, daí foi isso que a gente estava fazendo. Daí, ó, por exemplo, só para finalizar aqui, então, com chave de ouro. Então, comparando os dados do Enzo com os dados obtidos do Excel, que é essa coluninha aqui, ó, né, que daí foi o que eu falei. Se, por exemplo, aqui, ó, 8,5, que o real deu 14, o modelado em Excel deu 10, o modelado em Enzo deu 9,47. Certo? Depois aqui, ó, em 12 segundos, 12,7. Aqui, ó, 12,5. O real deu 12 centímetros de altura. O modelado em Excel deu 7,9. Em Enzo, 12,7. Aqui, ó. Em Enzo deu 6, quase 7. E aqui, vamos pegar mais um dado. Sempre se aproxima com o modelado ali, né?
Pelo menos nesse exemplo. Exato, porque o modelo matemático ele é o mesmo. Ambos partiram da equação de Bernoulli. Mas aí, daí agora, para fechar realmente agora com chave de ouro, qual é a grande diferença? Aqui a gente está usando uma equação diferencial. Já aqui, nesse Excel aqui, o que nós utilizamos? Aqui nós utilizamos uma progressão, ou seja, eu fui aumentando de segundo em segundo e uma fórmula foi carregando as informações de outras células. Tu não tem um diferencial aqui. Aqui eu estou fazendo um cálculo manual. É como se eu calculo uma linha, daí eu começo o cálculo da próxima linha baseado nos resultados da linha anterior, e assim eu vou. Já quando eu trabalhei aqui no Enzo, ele fez o quê? Ele fez uma diferencial, ele fez a variação em função do tempo. A variação do fluxo de saída do tanque, né, do balanço de massa do tanque em função do tempo. Então, por isso que dá essas diferencinhas, né? Digamos assim, em termos matemáticos, né, o Enzo é para ter uma aproximação maior. Porém, matematicamente falando, né, a equação de Bernoulli ela não é exata. Ela tem um pequeno desvio. E esse desvio nós podemos aqui confirmá-lo, principalmente comparando dados aqui de informações reais versus informações modeladas. Daí, pessoal, tranquilo? Tranquilo? Show? Professor, posso Fala, botar mais meu lenha na amigo. fogueira? Já deu Por favor. Preciso. Só para semana que vem. Não, pode falar. No Enzo, onde é que eu entro com a questão da temperatura da água? Bem, é que ali o Enzo, deixa eu ver uma coisa, o Enzo ali eu não considerei o rho da água. Exatamente. Não Será que não entrou. está aí as diferenças? Pode ser, pode ser. Eu teria que complementar a equação, tema de casa. Não, agora vai dizer que foi eu de novo, pô. Boa, cara, boa, mas, Francisco, muito obrigado, cara. É assim que tem que ser. Isso aqui é um laboratório, a gente está discutindo, e que bom que vocês estão enxergando, né? E modelar é isso, quanto mais detalhista tu for, quanto mais cuidadoso tu for, melhor vai ser os teus modelos matemáticos. E o que é um modelo matemático melhor? É o que mais se aproxima da realidade. Feito, pessoal? Uma boa noite, então. Boa noite, professor. Boa noite. Então, senhor, boa noite.